Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês, um vídeo mais bate-papo, pra contar pra vocês a minha história sobre como eu virei maquiadora. Bom, então vamos lá, vamos começar. Pelo que eu me lembro, quando eu comecei a me interessar por maquiagem, meu primeiro contato, assim, foi porque na minha família sempre teve muitas mulheres, muitas tias, primas, então eu tava nesse meio feminino mesmo, e eu tinha uma tia minha que ela era mais jovem, eu lembro que ela passava batom em mim, e eu gostava muito. Então foi mais ou menos por essa época aí que eu tive meus primeiros contatos com maquiagem e tal. E mais pra frente eu comecei a ver que minha mãe se maquiava e comecei a roubar as maquiagens dela. Eu lembro que eu estragava sem querer e ela brigava comigo, mas eu me lembro dessas vezes assim, quando eu era bem pequenininha. Aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que eu lembro que da minha época de escola, que eu passava bastante lápis preto aqui embaixo, só dentro da linha d'água, não passava nem rímel, mas eu gostava, sei lá, eu tinha uma amiga minha que também fazia isso e a gente achava que ficava bonito. Eu lembro que a gente ficava tirando fotos e se achava super bonitas com aquele olho bem preto embaixo, que hoje em dia é horrível, né? Mas a gente gostava muito, então foi daí pra frente que eu comecei a me maquiar mais mesmo. E quando eu tinha uns 13 anos, eu inventei que eu queria fazer uma tatuagem. E eu convenci a minha mãe a deixar eu fazer essa tatuagem. A gente chegou a ir até o local lá, ao tatuador. Eu escolhi a tatuagem, mas, tipo, hoje eu ia fazer amanhã. Nessa transição aí, o meu padrasto, que sempre foi como um pai mesmo pra mim, ele tinha muitos ciúmes de mim, então ele ficou louco quando ele ficou sabendo que eu ia fazer uma tatuagem e disse que não, que eu ia me arrepender, que eu não podia fazer e tal. E aí ele, pra me convencer a não fazer a tatuagem, ele falou pra mim que ele me dava em dinheiro o valor que eu pagaria na tatuagem, né? Que minha mãe pagaria na tatuagem, ele ia dar pra mim. Eu não tinha muita escolha porque a minha mãe tinha deixado, mas daí ela já não tinha mais deixado mais, enfim, daí eu, beleza, vou pegar o dinheiro e um dia eu faço tatuagem. Eu agradeço, com certeza eu ia ter me arrependido muito. Era uma fada. Assim, não que eu ache fada feia, mas é que tinha um símbolo. Não vem ao caso agora, né? Então eu peguei esse dinheiro e fui numa loja e comprei tudo de maquiagem. Eu gastei, eu nem tinha assim com o que gastar. Na época não tinha, ai, eu quero aquela roupa, não sei o quê. E então fui lá e gastei com maquiagem, que era uma coisa que eu gostava. E aí foi daí então que eu comecei realmente a me maquiar mais, a testar coisas, a olhar na internet e tal, e tentar fazer em mim mesma. Daí nos 15 anos eu comecei a ir em festinhas de 15 anos, que daí eu lembro que eu maquiava eu e maquiava minhas amigas. Elas vinham aqui e eu maquiava elas com as minhas coisinhas e tal. E quando eu tinha uns 15 anos, por aí mesmo, eu ganhei um notebook e daí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre maquiagem, que daí eu vi os vídeos no YouTube. Tudo isso assim foi meio que um início onde eu realmente vi que eu gostava de maquiagem, que ficava bonito, que ficava lindo, comecei a fazer em mim. E mais pra frente eu decidi não, né? Eu tive a ideia de gravar vídeos. Eu nem sabia que a pessoa pudesse ficar famosa, que o YouTube dava dinheiro, nada disso. Eu só queria simplesmente fazer, ensinar as pessoas algo que nem eu sabia fazer direito. Quando eu tinha 16 anos, eu quis fazer um curso de maquiagem. Como eu já tinha bastante contato com a internet, eu achei um curso lá em Curitiba. Eu conversei com a minha mãe e eu fui fazer esse curso. Ela disse que ela me dava e tal, mas eu não tinha ideia nenhuma de que eu queria ser maquiadora. Eu só queria aprender a me maquiar, a usar os produtos e tal. E foi aí então que eu fui pra lá, fiz o curso era uma semana mais ou menos, eu lembro que eu fui em julho, nas minhas férias do colégio. Então assim que eu fiz o curso, que eu voltei, eu comecei a treinar um pouquinho e tal, a minha mãe começou a meio que me cobrar e dizer, você não vai atender tal pessoa, tipo, a dizer, você tem que ir atrás, você tem que atender. Começou a falar para as pessoas que eu fazia maquiagem e tal, só que eu tinha uma insegurança, porque eu ainda era muito menina e eu não sabia fazer direito, né? Eu tinha muita insegurança. Mais ou menos por essa época, um pouquinho depois, até me chamaram para atender algumas clientes em alguns salões aqui na minha cidade, mas assim, nada muito sério, né? Então eu comecei a estudar de noite e aí eu tinha o dia todo livre, porque eu não trabalhava, né? Não tinha nada para fazer à tarde, né? Não sei, estudar mesmo. Então eu decidi fazer o curso de design de sobrancelhas
E aí eu fazia as sobrancelhas durante a semana e de vez em quando eu gravava um vídeo ou outro, porque eu não levava como um trabalho mesmo esse negócio de gravar vídeos, era mais um passatempo mesmo. Então, aí quando eu tava fazendo o terceirão, tava terminando o terceirão, eu tava decidindo qual curso eu faria e eu não tinha a mínima ideia, na verdade, do que eu queria fazer. Na época eu pensei em fazer gastronomia porque eu gostava de cozinhar, gostava de inventar receitas e coisas, mas pesquisando e, sei lá, sobre os cursos novos que estavam surgindo, a minha mãe achou então o curso de estética, que eu lembro que era lá em Balneário Camboriú, e eu vi a grade do curso, me interessei, gostei por ter a ver com beleza, que era uma coisa que eu já gostava muito, mas de maquiagem mesmo não tinha quase nada, assim, era mais sobre tratamentos e tal. E eu decidi então fazer essa faculdade, só que um pouquinho depois eu vi que tinha em Curitiba também, e eu acabei indo morar em Curitiba, porque meu irmão já morava lá e tal, então eu optei por ir para Curitiba em vez de Balneário Camboriú. E depois, então, que fui morar em Curitiba, que eu fui fazer a faculdade, eu também tinha bastante tempo livre, porque eu estava de manhã só. Então eu fazia os vídeos nesse tempo que eu tinha livre e tal, à tarde, à noite. E fui começando a atender automaticamente por conta das divulgações, dos vídeos. Pessoas me procuravam e eu atendia uma e outra cliente lá de vez em quando no meu apartamento em Curitiba. Então, como eu falei, cada vez mais pessoas vinham me procurar para fazer maquiagem. E surgiu o Instagram mais ou menos nessa época. Com o Instagram eu comecei a divulgar ainda mais meu trabalho, divulgava os vídeos que eu fazia, divulgava as minhas maquiagens. Foi também mais ou menos nessa época que lojas começaram a entrar em contato comigo para fazer parceria, isso anima muito a gente. E enfim, com tudo isso, toda essa divulgação que eu estava fazendo, eu comecei a ter mais clientes lá. E mais pro fim da minha faculdade, eu fui trabalhar num local lá em Curitiba. As meninas donas desse local, que era um nail bar, me chamaram, quiseram que eu fosse lá para fazer maquiagem. Então eu ia fazer meio que freelancer, assim, elas me chamavam, eu ia lá no dia que tinha cliente, ficava durante a tarde lá e tal. Mas na sequência eu comecei a ver que já não valia tanto a pena eu ficar lá, porque eu já estava tendo muita cliente fora, daí eu tinha que estar me deslocando muito e tal. Então eu acabei saindo de lá e fiquei só em casa mesmo. E nessa época eu fiz um curso, um pouquinho antes eu tinha feito um curso com outro maquiador também que me ajudou muito. Mas eu fiz esse curso, foi mais ou menos na época que eu saí desse lugar que eu trabalhava. E nossa, foi muito bom, eu amei fazer esse curso. Então esse curso foi um divisor de águas e eu vi, nossa, uma diferença muito grande, assim, eu aprendi o que realmente é uma maquiagem quase perfeita, que a gente sempre tenta buscar a perfeição. E hoje em dia, por ter muito maquiador, tá surgindo muito maquiador aí no mercado e tal, pessoas que fazem um cursinho ali, um cursinho aqui, então tem muito, aí as pessoas não veem tanta essa diferença. E até uma coisa que eu falo hoje em dia, não é difícil hoje de se fazer uma maquiagem bonita em si ou em outra pessoa. É até relativamente fácil. A diferença, o que vai diferenciar um trabalho do outro é o acabamento, é as questões de delineado perfeito, de cada cor no seu lugar. É uma coisa que eu falo muito nos meus cursos também. Então, isso que eu acho importante, que eu acho que é o mais incrível da minha profissão, né, da profissão maquiadores, que é ter esse dom realmente de você conseguir diferenciar o que é uma coisa realmente bem feita de uma coisa mais ou menos. Aí um tempo depois que eu fiz esse curso, eu comecei a dar cursos porque eu tinha minhas colegas da faculdade que a gente teve muito pouco sobre maquiagem na faculdade, então eu quis ensinar elas, enfim, me procuraram para isso, começaram a pedir. Eu não dava curso e eu comecei a dar curso, então lá em Curitiba mesmo, eu dava no meu apartamento, curso individual. E na sequência eu já estava quase me formando. Eu me formei em agosto de 2013 e um tempo depois eu já acabei voltando aqui para minha cidade. Eu decidi voltar porque, assim, com toda essa história aí que eu contei para vocês, dos meus negócios da divulgação, dos vídeos que eu comecei a fazer mais e tal, muita gente aqui em Caçador, que é uma cidade pequena, tem 80 mil habitantes, então muita gente daqui já conhecia meu trabalho, pessoas que eu nem conhecia, então o pessoal começou a me procurar e como eu tinha tempo, como eu já não estava mais fazendo faculdade, não tinha nada que me prendia em Curitiba, eu estava viajando muito para cá, todo fim de semana eu vinha e tal, e eu vi que de repente era hora de eu voltar para cá,
E foi aí então que eu voltei uns meses depois de eu me formar, eu já voltei pra cá antes de acabar o ano. E quando eu voltei, eu reformei aqui o meu estúdio, né, que é aqui na minha casa, e eu comecei a atender, comecei a fazer limpeza de pele, alguns tratamentos faciais, mas não era não era algo que me desse muito prazer em fazer. Quando eu tinha cliente para esse tipo de procedimento, eu meio que não gostava, assim, sabe? Só que como eu tinha me formado em estética, eu tinha meio que uma pressão até da minha mãe, assim, de que, pô, é a mesma coisa lá quando eu fiz o cursinho, lá quando eu tinha 16 anos, que eu meio que me senti pressionada de que eu gastei para fazer alguma coisa e agora eu tenho que pôr em prática. Então a faculdade foi mais ou menos isso. Eu sentia que eu tinha que, de alguma forma, aproveitar a faculdade que eu tive, né, fazer tudo aquilo que eu aprendi. Então eu meio que me obriguei a fazer isso quando eu cheguei, só que eu vi que não era o que não ia rolar, não estava rolando. E como eu já estava assim, maquiagens, eu já tinha muitas clientes e tal, sobrancelha também. Então eu decidi deixar a estética de lado e eu acabei então ficando só na maquiagem e nas sobrancelhas. E também, não posso esquecer de falar, dando os meus cursos de maquiagem, porque muita gente aqui da região vem fazer curso de maquiagem profissional comigo. Então, como eu já, digamos, eu podia me manter só com isso, então eu realmente deixei a estética de lado e fiquei só nessa parte da maquiagem, cursos e sobrancelha. Hoje eu me considero maquiadora profissional como minha principal profissão e há um tempo atrás, quem me acompanha e quem tá me acompanhando agora, que eu sei que tem muita gente nova, deve ter percebido que eu tenho me dedicado mais aos vídeos, eu tenho investido mais no YouTube porque também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ensinar as pessoas e não tem coisa melhor do que receber o carinho de quem você não conhece, elogiando o teu trabalho. Além do YouTube ser uma ótima forma de eu divulgar meu trabalho, é um lugar onde eu recebo muito carinho, como eu falei, das pessoas, eu vi que poderia ser uma fonte de renda, que eu poderia estar investindo mais nisso, que estava me dando retorno. Então eu decidi agora por último parar de fazer sobrancelhas, eu fiquei só na maquiagem e nos cursos e claro, né, agora no YouTube, então é isso que eu tô fazendo atualmente. Eu ainda quero fazer muito mais cursos de maquiagem, né, tenho meus sonhos aí de ir pra fora, mas daqui uns dias eu vou fazer um curso de sobrancelha definitiva, que é uma coisa que eu também quis fazer, já quero fazer há muito tempo e por mais que talvez eu não venha a trabalhar com isso, ou que eu trabalhe um tempo e depois eu trabalho. Eu quero fazer, eu quero aprender, porque é uma coisa que eu já queria há muito tempo. E então agora que eu tô tendo a oportunidade de fazer, eu vou fazer, eu quero ver como é, enfim. E conhecimento nunca é demais, né, de qualquer parte, de qualquer coisa. Enfim, é isso que eu tô fazendo hoje em dia. Maquiagem, ser maquiadora é uma profissão que dá certo. Claro, você tem um longo caminho, ninguém vira maquiador da noite pro dia. Eu fazem 7 anos que eu maquio, é uma coisa que tem que se dedicar, que tem que treinar. Eu treino muito hoje em dia. Na verdade, o que eu mais faço, eu penso 24 horas em maquiagem. Então, é incrível, assim, é uma coisa que primeiro você tem que gostar, se você quer se destacar, você tem que gostar muito, porque tem que ter paciência, tem que buscar bastante, tem que estudar bastante para isso também. Mas é uma coisa muito boa, uma coisa muito legal e que dá para viver disso sim. É claro que hoje, no caso, eu dou os cursos, eu faço vídeos para o YouTube, mas como aqui é cidade pequena, é um lugar onde eu não posso cobrar tanto para fazer uma maquiagem, mas em cidades grandes eu sei que tem pessoas que só vivem fazendo maquiagem, então vai depender um pouco da região que você mora, né? E a dica é, se você gosta de maquiagem, se você já faz maquiagem, enfim, você quer virar maquiadora, você quer fazer isso como tua profissão mesmo, você ir conciliando aos poucos, maquiando nos fins de semana, quando você pode, até chegar uma hora que você acha que vai dar certo aí de ser só maquiador. E assim, ter essa ousadia e ir em frente mesmo, se você quer, se você gosta disso e você quer ser maquiador, então vai em frente sem medo, porque às vezes a gente se prende muito ao tipo, meu Deus, será que eu vou poder me sustentar só com maquiagem e tal? Mas foi o que eu falei, se você for boa, se você se dedicar e ir atrás, vai dar certo com certeza. Bom, amores, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. É uma forma de vocês me conhecerem mais também, já que agora eu tô um pouquinho mais juntinho aqui com o YouTube. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, contem também a história de vocês,
se vocês querem ser maquiadores ou se vocês já são, me contem aqui embaixo que eu quero saber. E por favor, não esqueçam de dar bastante like nesse vídeo. É muito, muito importante esse negócio do like no vídeo, do comentário, da inscrição no canal, que eu sempre peço pra vocês, que às vezes eu assisto pessoas que chegam até a ser meio chatas de tanto pedir, mas é que isso realmente é muito importante e é o que eu peço aqui pra vocês. Então, se você gosta, não custa se inscrever, dar um like. Não custa fazer uma conta no YouTube só pra se inscrever no meu canal, porque eu sei que já teve gente que falou isso e, pô, uma pessoa a mais, uma ali, uma aqui, faz muita diferença. Então, né, de repente você me assiste, me acompanha e não é inscrito, faça uma conta e se inscreva, tá? Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!